gente! Sejam bem-vindos a mais uma aula de Educação Física. Eu sou a professora Jucimara Brito e estou aqui com vocês para nós explorarmos e conhecermos mais um conteúdo de Educação Física. Vamos ver qual será a nossa aula de hoje? Muito bem, hoje é a nossa aula 13, o nosso objeto de conhecimento é danças de salão, que tem por detalhamento Zouk e Kizomba. E aí, estão curiosos para saber que danças são essas? Então vem comigo! E aí, alunos, vocês sabem que dança é essa? Deixa eu ver se vocês já sabem. Ah, eu ouvi alguém falando valsa. E se falou, realmente é essa. Vocês sabiam que a valsa é considerada a primeira dança de salão existente no mundo? É isso mesmo. E hoje, né, a valsa faz parte aí dos eventos, como aniversários de debutantes e casamento, né? Mas naquela época ela era vista em todos os locais, principalmente lá na realeza. Certo? Muito bem, então como vocês viram, hoje a nossa aula é a respeito da dança. A dança é uma das artes cênicas da antiguidade, junto ali da música e do teatro. E a dança, ela veio evoluindo aí na sua história. A gente sabe que a dança é uma forma de a gente tem como forma os movimentos para expressar esta arte. E com o tempo ela foi evoluindo e foram surgindo vários estilos de dança, né, como a dança de salão, dança contemporânea, dança clássica, danças urbanas. Mas nessa aula nós falaremos especificamente da dança de salão. E aí, vocês sabem o que é uma dança de salão? Já vou dando uma dica aqui para vocês. Observem aqui o espaço onde eu estou. Ainda existem espaços assim para dança? O que vocês acham? Bom, vamos lá então descobrir o que é a dança de salão? Então observem aí. Dança de salão, também chamada de dança social, refere-se a diversos tipos de danças executadas por um par de dançarinos em salões. São praticadas socialmente como forma de entretenimento, integração social e competitivamente como desporto. Então a dança ela já não está mais relacionada somente a entretenimento, ela já existe nesses outros contextos. Então esse nosso cenário tem tudo a ver lá com o início da dança de salão. Tá certo? E falando desse início é que nós vamos ver um pouco aí da história. E aí, como será que surgiu a dança? Vamos ver? Então, as primeiras formas de dança de salão surgiram nas cortes europeias entre os séculos XV e XVI, sendo chamadas de danças sociais. Era um tipo de lazer cultuado pela nobreza europeia. Segundo historiadores, as danças de casais tornaram-se populares somente no início do século XIX. Bom, e aí vocês devem se perguntar, professora, mas como é que chegou aqui no Brasil? Já vou explicar para vocês, observem aí. Tudo começou, né, aqui no Brasil quando a dança veio através de quem? Dos nossos colonizadores portugueses. Observem quais foram os primeiros ritmos ensinados. Então, olha só, inicialmente os ritmos dançados eram a valsa e a mazurca. Com o passar do tempo, a dança de salão deixou de se restringir aos salões da corte e passou a ser praticada também por indígenas e africanos. Então ela deixou de ser da realeza e passou a ser de toda a sociedade.
E foi aí que a dança evoluiu e foi ganhando mais características nos locais aonde ela chegava, tá bom? Prosseguindo um pouco mais na história, os tempos áureos da dança de salão duraram até a década de 1960. Depois desse período, teve o quê? O surgimento das discotecas, né, que mudou ali toda a concepção dos jovens e da sociedade de modo geral. Passado um pouco o tempo, a dança de salão ela voltou a ganhar mais espaço no Brasil na segunda metade da década de 1980, através da lambada e do forró universitário. Então, como vocês viram, né, a dança ela vai se modificando com o passar da história, como eu falei para vocês, vão surgindo outros estilos. E eu quero apresentar para vocês agora alguns desses estilos voltados para as danças de salão. Então, observem aqui, nós temos o zouk, o forró, samba de gafieira, tango, salsa, bolero, kizomba, soltinho e tem vários outros estilos. E cada um mais apaixonante e lindo, né, do que o outro. Bom, e cada um vai ter ali também as suas características em relação aos movimentos, à música, tá certo? Então existem vários estilos. Mas na aula de hoje nós vamos falar especificamente de dois, que é o kizomba e o zouk. Bom, mas eu quero que vocês analisem primeiramente comigo essas duas imagens. Qual é o zouk e qual é a kizomba? Será que já dá para a gente perceber por essas imagens? O que vocês acham? Observem aí as características dos movimentos, da vestimenta, dos passos, do movimento corporal. A gente consegue perceber que aqui a gente tem um envolvimento maior do corpo em movimentos mais grandes, né, e maiores, na verdade. E do outro lado, nós temos aqui outros movimentos que parecem um pouco mais contidos, não é mesmo? E aí, qual será o zouk e qual será a kizomba? Vamos ver? Então, observem aqui, ó, desse lado nós temos o zouk e desse lado a kizomba. Vamos conhecer um pouquinho de cada um deles, começando pelo zouk. Primeiramente, o zouk nasceu ali nas Antilhas Francesas, principalmente em Guadalupe e Martinica, lá nos anos de 1970. Inicialmente, o zouk era apenas um gênero musical criado pelo grupo Kassav, combinando influências de compasso haitiano e ritmos africanos. O zouk brasileiro surgiu nos anos de 1990, adaptado da lambada, incorporando movimentos mais fluidos e circulares, e se espalhou pelo mundo, influenciando estilos como o zouk europeu e o zouk neo. Então não existe apenas um zouk, existem aí vários estilos de zouk, inclusive o zouk brasileiro. E uma outra informação que eu tenho a dar a vocês, vocês sabem o que significa a palavra zouk? Então, a palavra zouk significa festa, certo? Muito bem, vamos ver aí quais são as características do zouk enquanto dança. Então, primeiramente, os movimentos, eles são fluidos e ondulados, tem bastante transições suaves, sem quebras abruptas. E esse estilo de dança exige aí uma conexão entre os dançarinos e uma improvisação, ou seja, os movimentos podem ser adaptados com mais liberdade. Isso vai depender aí, né, do grau de dificuldade de cada movimento e também do conhecimento desse dançarino, tá certo? Bom, uma característica bem marcante da dança zouk são as movimentações da cabeça, especialmente no zouk brasileiro, onde nós vamos ter mais aí ondulações do corpo e da cabeça, giros, né? Outra característica importante é o uso do espaço e dinâmicas variadas, mais uma vez incorporando a questão dos giros, deslocamentos e diferentes níveis de movimento. E para vocês conhecerem um pouquinho, né, desses movimentos que são realizados no zouk, acompanhem o vídeo a seguir. Então vamos lá, chegou a nossa hora de praticar.
gente vai trabalhar agora o lateral corredor, tá? O que é importante entendermos dentro da dança do Zouk brasileiro? Existe a divisão de pisadas, onde a gente faz uma pisada longa e 2 rapidinhas, ok? Então seria uma pisada grande, que seria um tempo forte, e os outros 2, uma quebra de tempo, onde a gente vai pisar 2 vezes, ok? Seguindo essa linha de raciocínio, nós iremos trabalhar agora o lateral. Então vamos lá, o que a gente precisa entender dentro da dança de salão existem 2 papéis, o condutor, o líder, e o conduzido, follow, tá? O condutor, ele vai fazer uma abertura lateral, ele vai abrir a perna, pisar, pisar, abrir a perna, pisar, pisar. Então existe a batida forte, 1, 2, que são mais rápidas. Batida forte, 1, 2. Eu posso fazer essa abertura indo à frente, 1, 2, 1, 2, como eu posso ir atrás, como se fosse uma capoeira, 1, 2, 1, 2. Enquanto isso, o meu follow vai estar utilizando o lateral. Ela vai avançar e no 1, 2 vai fazer a mudança de direção. Mais uma vez, deslocou, 1, 2, deslocou, 1, 2. Então seria desloca, pisa, vira. Desloca, pisa, vira. Os 2 juntos, é importante que a gente faça a ideia de um pêndulo, onde ela vem enquanto eu vou. Então, deslocou, 1, 2, deslocou, 1, 2. Podemos utilizar as opções pisando atrás ou indo à frente. E assim, nós temos o movimento básico lateral. Agora sim, utilizando o nosso básico frente e trás, nós iremos desenrolar o Zouk brasileiro. O que é importante a gente entender é que existe regra. E a regra é, toda perna que vai atrás é a esquerda, enquanto toda perna que vai à frente é a direita. Se formos analisar isso, existe a mesma estrutura do básico lateral, onde é a perna, pisada longa, 1, 2, pisada longa, 1, 2. Perna esquerda vai atrás, pisa 1, 2, perna direita vai à frente, pisa 1, 2. Como nós utilizaremos essa base, tá? Dentro do nosso abraço, nós vamos utilizar perna esquerda do líder, condutor, indo para trás, enquanto a perna do follow, conduzida, vindo para frente. Desloca 1, pisa 1, 2, alonga 1, 2, esquerda atrás, direita frente. E o inverso para o follow, direita frente, esquerda atrás. Você pode trabalhar esse quadril, fazendo a movimentação do 1, 2, e assim nós temos o nosso básico frente e trás. Bom, agora para aprendermos o movimento soltinho, é importante que a gente entenda que são trocas de posições. Como a gente visualiza e aprende no forró, é um momento onde um desloca enquanto o outro observa e depois o outro gira enquanto o seu parceiro observa. Veremos isso na prática. Para entendermos a estrutura do soltinho, é importante que a gente sempre reforce que a perna esquerda é a perna de giro, enquanto a perna direita é a de deslocamento, tá? Então, passo longo, nós vamos utilizar ou deslocamento ou giro. Se eu vou começar com a esquerda, se a gente estiver pensando no lateral, tá? Um possível lateral, onde ela começa do meu lado esquerdo, eu começo do direito. Se eu for abrir com a esquerda, eu começo girando. Então, a partir do momento que eu avançar à esquerda, eu vou girar e vou pisar 1, 2, olhando para minha parceira. Gira, 1, 2. Enquanto isso, ela fez o deslocamento com a direita e já preparou para um possível giro. Ela vai avançar com a esquerda, enquanto eu vou cruzar a minha perna com a direita. Lembrando que todo giro acontece com o par buscando o lado direito do seu parceiro. Então, ela vai buscar o meu lado direito, enquanto eu vou atrás do lado direito dela também. Deslocou, 1, 2. E assim a gente permanece nessa estrutura de troca de posições, onde eu avanço com a esquerda e eu desloco com a direita. Toda a esquerda sendo um giro e toda a direita um deslocamento. E vice-versa para o meu par. Para trabalharmos a viradinha, é importante que a gente entenda que, além de um movimento básico, também é um movimento de ligação, onde vai fazer a troca do básico frente e trás para o básico lateral.
Então, entre um movimento e outro, nós vamos utilizar normalmente a viradinha. Bom, para entendermos a viradinha, é importante que a gente imagine que nós iremos remar. O condutor vai idealizar um remo, onde toda vez que ele puxar esse remo, ele vai pisar atrás com a esquerda. Rema, marca 1, 2 e volta, trazendo o remo de volta. Puxa e volta. Enquanto isso, nosso follow vai manter a estrutura do lateral. Então, toda vez que nós avançarmos, que o líder recuar, o follow vai avançar fazendo um lateral. Continua. Ela vai manter essa ideia de pisar e voltar, enquanto eu vou trabalhar a ideia de remar. Trago minha daminha e volto para o frente e trás. E assim nós temos a viradinha. Para aprendermos o movimento chamado ioiô, é importante que a gente entenda que é como se fosse aquele brinquedo, onde nós lançamos o brinquedo e trazemos de volta para que ele se envolva na corda. Só que neste caso seria o braço do condutor. Nós iremos lançar o conduzido, trazê-lo de volta para envolvê-lo dentro do nosso braço e depois lançá-lo novamente para finalizar. Para entendermos o movimento chamado ioiô, a gente vai sair do básico lateral. Então estamos num básico lateral, abre e fecha, e quando retornarmos com o nosso follow, né, nosso conduzida, do lado esquerdo, vamos puxá-la para que a gente possa fazer uma leve abertura. Então, ela vai e assim a gente faz uma abertura. Chegando nessa posição, vamos trabalhar a ideia de envolvê-la dentro do nosso braço e devolvê-la. Pode ser para a mesma posição, pode ser 90 graus, pode ser 180, pode ser 360, tá? Então a gente vai fazer primeiro um trabalho de 90 graus e depois finalizando, ok? Então como funcionaria? Minha perna continua marcando 1, 2, 3, tá, 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 e eu saio 1, 2, 3, 1, 2, 3. Novamente, 1, 2, 3, saiu 1, 2, 3. Para finalizar, eu puxo o bracinho dela e faço a intenção de um giro com a minha mão direita e solto a mão dela. 1, 2, 3, e assim a gente pode voltar no frente e trás, para uma viradinha ou qualquer outro movimento que a gente queira conectar. Muito bem. E aí, gostaram de ver aí os movimentos do Zouk? É bem interessante, né? Vocês viram aí um vídeo com o professor Kelsen Favacho e a dançarina Aline Ladani, bem interessante, né? Então, o Zouk, ele tem esses movimentos, mas possui muitos outros. Como eu falei para vocês, uma característica marcante do Zouk é a cabeça e a sua torção, né? Então, se usa muito a cabeça e o pescoço em movimentos fluidos. Certo? Muito bem, agora que vocês já conheceram um pouquinho do Zouk, eu convido a todos a conhecer agora a Kizomba. E aí, da onde será que a Kizomba veio? Vamos descobrir? Muito bem, a Kizomba surgiu em Angola, lá na década de 1980. A palavra Kizomba, ela vem ali da língua quimbundo, né, que significa confraternização, festa do povo ou encontro. É uma fusão do semba, que é um ritmo, né, de dança angolano, com influências da música caribenha e zouk das Antilhas Francesas. Olha só como o zouk tem uma influência aí na kizomba, né? Com o tempo, essa dança ela se tornou mais lenta e romântica, ganhando destaque na Europa e no Brasil. Atualmente, há diversas variações, incluindo a Urban Quiz, né, que incorpora elementos mais modernos e urbanos. E assim como o Zouk tem ali características no seu movimento, a Kizomba também possui essas características. Na Kizomba, nós vamos ver movimentos mais suaves e deslizantes, ou seja, os passos são contínuos, né? E existe uma conexão íntima entre os parceiros.
A ênfase na condução, tá? O condutor, ele sempre vai orientar os movimentos com o tronco e não apenas com os braços. A musicalidade da kizomba é muito forte e os passos eles vão se adaptar ao ritmo da música, e a postura dos dançarinos é sempre muito elegante, tá? Mantendo sempre o contato mais próximo e confortável possível entre os parceiros. Também é uma dança lindíssima e, mais uma vez, eu convido vocês a conhecerem aí alguns movimentos, alguns passos que são utilizados na dança kizomba. Vamos lá, para começarmos a dançar kizomba, é importante entendermos que a base ela está diretamente ligada à quantidade de vezes que nós vamos pisar. Então, na base 1, nós vamos pisar tempos isolados. Então, seria 1, 1, 1, 1. Base 2, iríamos trabalhar 2 pisadas, que seriam abre e fecha. Abre, fecha, abre, fecha. E a base 3 seriam 3 pisadas, onde iríamos à frente e retornaríamos. Então ficaria 1, 2, junto, 1, 2, junto. Veremos isso junto com o nosso par. Então vamos lá. Para que a gente possa executar esses movimentos, é importante que a gente entenda inicialmente que as nossas pernas têm que estar alternadas, tá? Perna direita sempre no meio da perna do nosso par e a perna esquerda do lado de fora. Aqui nós iremos trabalhar transferência de peso. Então, seria pisa, 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 pisa. Líder começando com a esquerda, follow começando com a direita. Eu, condutor, sempre vou iniciar com a esquerda todas as minhas bases, ok? Quanto mais fechadinho o meu pé, melhor. E assim a gente faz um trabalho na base 1. 1, 1, 1, 1. Partindo para a ideia da base 2, iríamos trabalhar aberturas. Então, eu começo com a esquerda e ela com a direita, aonde a gente abre e junta o pezinho. Abre e junta o pezinho. Abre e 1, 2, 1, 2, 1, 2. Podendo também enfatizar o nosso quadril, tá? Dentro de todo o deslocamento. Abre, fecha, abre, fecha. Abre, fecha, abre, fecha. Esse trabalho pode ser feito tanto pelo condutor quanto pelo conduzido. E parou. Partindo agora para a base 3, é importante que a gente entenda também que a nossa saída é com a esquerda e o nosso follow com a direita. Então a gente pisa uma vez, 2, e na terceira a gente junta o pezinho. 3, e retorna com a mesma perna. Volta à esquerda, ela vem com a direita, 2, e fecha. E assim a gente faz essa prática também mais próximos. Perninhas alternadas e começa deslocando. 1, 2, juntou. 1, 2, juntou. Marcando 1, 2, 3, 1, 2, 3. A partir daí, você junta todas as bases e faz a sua dança. O movimento corridinha, ele vai ser um movimento onde nós iremos deslocar pelo salão, fazendo pisadas um pouco mais aceleradas, ainda mantendo a cadência da música, obviamente, mas fazendo uma ideia de um círculo, tá? Onde eu, líder, vou rodar para a esquerda, enquanto o meu follow vai rodar para a direita. Veremos isso na prática. Para facilitar o nosso entendimento, é importante que a gente faça uma busca de um abraço mais confortável, tá? Para realizarmos a corridinha, iremos pensar na intenção de rodar dentro do salão no sentido anti-horário, tá? Então você vai abraçar e vai começar sempre pela esquerda. Pisa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2 e parou. Então nós podemos realizar essa corridinha marcando em 8 tempos, como podemos pisar quantas vezes quisermos. O importante é que a gente mantenha essa intenção e esse sentido de círculo dentro do salão. A saída da mulher é um movimento básico e muito característico da kizomba. Então, para que a gente possa executar, é importante que a gente entenda que essa estrutura vai dar a introdução e abertura para várias outras possibilidades dentro da nossa dança. Veremos agora na prática. Para que a gente possa entender esse movimento, é importante que a gente faça ele separadamente. O primeiro passo
é a gente entender que a daminha, o nosso follow, vai pisar atrás com a direita. 1. Quando ela transfere de volta, ela já transfere virando o corpo dela, saindo da minha frente. Por isso o nome saída da mulher. O 3 é quando ela cruza ao meu lado. E o 4 é quando ela retorna à minha frente. E o 5, ela junta as perninhas. E assim a gente tem a saída da mulher. Agora nós vamos realizar a saída do homem, que tem um sentido e um fluxo diferente da saída da mulher. Quando executamos a saída da mulher, a gente faz com que ela dê um passo atrás e coloque ela ao nosso lado. Na saída do homem, nós iremos sair da frente do nosso par e iremos para o lado esquerdo dela. Veremos isso na prática agora. Então vamos lá. Para a gente entender esse movimento, é importante que o nosso follow, nossa dama, ela vá para trás, começando com a perna direita. Enquanto isso, o líder, o cavaleiro, vai começar com a perna esquerda, saindo, buscando a lateral dela. Então a primeira pisada, ela vai atrás, eu piso para fora. A segunda, eu já estou na lateral dela. A terceira, eu continuo na lateral. Na quarta, eu invado a frente dela. E a quinta, eu junto os pés. Da mesma forma que nós fizemos a saída da mulher em 5 tempos, a saída do homem também é executado da mesma maneira. Mais uma vez, 1, cruza, 2, 3, volta, 4, fecha, 5. E assim nós temos a saída do homem. O movimento balancê, ele é importante para que a gente possa usar de transição entre um movimento e outro, além de amortecer quando nós estamos trazendo ou levando a nossa dama. Então, esse movimento vai ser utilizado principalmente nesses momentos. Veremos isso na prática agora. Vamos lá. Para que a gente possa entender esse balancê, lembrando que ele é um movimento para transições, a gente a qualquer momento pode utilizá-lo, contanto que uma perna vá atrás e a gente faça essa transferência de peso, levando da esquerda para a direita e vice-versa. É importante esse trabalho de quadril para que a gente possa fazer esse amortecimento na dança. Então, se nós fizermos uma saída da mulher, ao invés de juntarmos a perna, podemos fazer um balancê e conectar direto com a saída do homem e balancê. E assim a gente consegue fazer esse trabalho de dança sem necessariamente pausar a todo momento. Eu faço um balancê e retorno, podendo conectar vários movimentos ao mesmo tempo. Muito bem, e aí, gostaram? Bem interessante os movimentos, não é mesmo? Agora, para vocês terem noção de como são os movimentos com as músicas, acompanhem aí mais um vídeo. Muito bem, bem interessante, não é mesmo? Vocês viram aí a diferença dos dois? Enquanto a kizomba, né, exige que os dançarinos dancem mais próximos, o zouk ele já é um pouco mais solto, não é mesmo? Bom, e para finalizar esse momento sobre danças de salão, vamos ver aí quais são os benefícios para os praticantes. Na verdade, os benefícios de dançar. Vai melhorar a coordenação motora, vai aumentar a conexão e a sensibilidade entre o casal, reduz o estresse e a ansiedade, desenvolve a musicalidade,
melhora a postura e o equilíbrio, fortalece os nossos músculos, aumenta a nossa autoestima, promove a socialização e a interatividade entre as pessoas e permite conhecer e vivenciar outras culturas, dentre outros benefícios. Bem interessante, não é mesmo? Então, isso é só apenas uma parte desses benefícios. Existem muitos outros. Muito bem, alunos, espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho dessas duas danças de salão maravilhosas, o Zouk e a Kizomba. A gente fica por aqui e a gente se encontra numa próxima oportunidade.